nossa mente, convidar a nossa vontade a entender que tudo é dom, a entender que tudo é graça, e que este mesmo Espírito Santo possa colocar no nosso coração a certeza do céu, e possa colocar no nosso coração a vontade de estar mais perto do Senhor. E que ao comungarmos na Santa Missa, nós comunguemos a nossa conversão, nós comunguemos Jesus na Eucaristia. E que renda para nós a entrada no céu. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, então, nós estamos no meio do nosso curso de liturgia, né? Que vai compreender, então, a missa parte a parte. Estamos no neste nosso mini curso sobre liturgia. Até na aula passada eu esqueci de falar para vocês os materiais que eu utilizo, né? Como eu sempre mostro para vocês, né? Além do Catecismo do Concílio de Trento, né? Que ele não fala tanto da missa parte a parte, ele fala mais do sacramento da Eucaristia. A gente utiliza a Sagrada Escritura, o Missal Romano, né? Que é principalmente a instrução geral do Missal Romano. Todo Missal, aquele livro que fica no altar do padre, né? Que chama Missal. Ele tem, então, dentro dele, tipo um apêndice chamado Instrução Geral do Missal Romano, que aí mostra a missa parte a parte, né? Os ritos, o que o padre tem que fazer, tal. Outro livro que eu utilizo, né? É Introdução ao Espírito da Liturgia, que é do Papa Bento XVI, né? Ele que escreveu enquanto cardeal, Joseph Ratzinger. E um livrinho muito pequeno, mas de muita valia, que é esse daqui, ó, Liturgia, que é um livrinho escrito pelo, na época, Monsenhor Guido Marini, que era o liturgista do Vaticano, né, o cerimoniário do Papa, que era na época do Papa Bento XVI. Hoje ele não é mais o cerimoniário do Papa Francisco, né, ele ficou bastante tempo com o Papa Francisco também, mas aí ele recebeu a ordenação episcopal, hoje ele é bispo, e aí o Papa Francisco escolheu um outro cerimoniário, né, que é Dom Diego Ravelli, se eu não me engano, Monsenhor Diego Ravelli, se eu não me engano o nome dele, o novo cerimoniário pontifício, né, do Papa. Então eu uso esse livrinho do Dom Guido Marini, certo? Então nós estávamos falando na aula passada sobre uma pequena história da liturgia, né, como começaram a acontecer as celebrações, né, da Santa Missa desde a Era dos Apóstolos
até agora. E a gente começou a entrar, então, também na disposição do presbitério, algumas coisas que compõem aquilo, da liturgia, para nos ajudar a entendermos melhor a missa parte a parte. Certo? Reitero novamente que o nosso curso sobre liturgia, eu tenho o intuito com ele de fazermos participar melhor da Santa Missa, né? Nós mesmos, né? Não para corrigir ninguém, mas para nos corrigir, né? E participar melhor do sacrifício de Jesus, certo? Então vamos lá. Então a gente estava falando da disposição do presbitério, né? A última coisa que a gente estava falando era do coral, né? Daqueles que cantam. Nós vamos voltar a falar um pouco da música, mas mais para frente. Então, continuando, falando aqui então do sacrário, né? Que é uma das disposições do presbitério, né? Então vai falar assim, ó, o missal. Habitualmente, o tabernáculo, né, o sacrário, deve ser único, né? Só um sacrário. Deve ser único, inamovível, não pode ficar movendo o sacrário, né, de lugar, feito de material sólido e inviolável, não transparente. O sacrário não pode ser transparente. E fechado de tal modo que evite o mais possível todo o perigo de profanação. E aí, continuando contra o sacrário, né? Vai falar que pode colocar o sacrário, né? Dentro da igreja. Ou ele pode ficar no presbitério mesmo, desde que não seja no altar da celebração, né? Pode ficar, tipo, igual aqui em Neves, que tem o altar mor. Antigamente o sacrário era ali no altar mor, né? Atrás da cadeira do padre. Então, desde que não seja no altar da celebração, pode colocar ele do lado, né? Mas não no altar da celebração. Ou em alguma capela do lado do presbitério, né? Que é o caso de muitas igrejas, né? De muitas paróquias, que o sacrário não está ali no presbitério, mas está ao lado, né? Numa capela ao lado, certo? E, além disso, aquilo que vocês já conhecem, a luz acesa, né? O sacrário tem que ter ao lado uma luz acesa, né? Indicando a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto aquela luz estiver acesa, significa que Jesus está lá. Quando aquela luz não está acesa, não há presença da Eucaristia ali, certo? Então aquela luz, né, ela não é um enfeite, ela é uma regra, tem que ter, uma lei, tá? Uma lei litúrgica que tem que ter aquela luz, né, do lado do sacrário, né, uma luz que indique que Jesus está lá, certo? Então, continuando, né? As coisas necessárias para a celebração da missa. Claro que eu não vou falar tudo aquilo. Ouvi? Oi? É regra luz vermelha? Não, pode ser uma de outra cor. Mas é que Pode ser. foi uma tendência antigamente, porque era tudo que você vai vermelho, ou não? Até aqui no missal ele fala assim, ó. Segundo o costume tradicional, junto do sacrário deve estar continuamente acesa uma lâmpada especial, alimentada com azeite ou cera, com que se indique e honre a presença de Cristo. Hoje a gente não usa mais azeite ou cera para isso, né? Energia elétrica. Mas uma lâmpada especial. Mas pode ser uma normal mesmo, assim, mais enfeitadinha e tal, né? Certo? Então, as coisas necessárias para a celebração da missa, né? Nós já conversamos um pouco sobre isso. Mas a igreja
como algo necessário para a celebração da missa, sempre utilizou do pão e do vinho, certo? Então, aquilo que nós já conversávamos, que para acontecer o sacramento da Eucaristia, são necessários obedecer a doutrina das 4 causas, né? A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final, certo? A causa eficiente, qual é a causa eficiente do sacramento da Eucaristia? Você lembra, Gui? A causa eficiente do sacramento da Eucaristia? Com certeza não. Não, porque às vezes o Gui, ele tá sendo humilde agora. Ele não Não quer é responder. sacrifício, não. Nossa, eu ia falar isso. Causa eficiente é a paixão de Jesus. A causa eficiente é igual para todos os sacramentos, né? E a causa final, a nossa salvação, que é igual para todos os sacramentos. A eficiente e a final é igual. O que vai mudar é a causa material e a causa formal. A causa material para o sacramento da Eucaristia é o pão e o vinho, né? E a causa formal, a fórmula, são as palavras da consagração, as palavras consecratórias, certo? Todas elas. Por isso que eu fiz abri o parênteses quando a gente conversava, porque às vezes a gente acha que é só o momento da epíclise, né? O mandai o vosso Espírito Santo. Não, é todas as palavras da consagração. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Certo? E unindo-se à forma, né? A matéria, ao elemento, nasce o sacramento. Certo? Uma dúvida aqui. Uma pergunta, né, para vocês. Eu sei que o Gui, ele é ministro, a Sandra também é, né, Sandra? Ministra, a Vivian, a Miriam, A Jane. a Jane. Então, vocês que são ministros da Eucaristia, né? Não que são só para vocês essa pergunta, mas para todos nós, né? Por exemplo, o padre consagra o pão, leva lá, tu leva bonitinho, consagrou o pão, certo? E aí ele consagra o vinho. E aí ele fez toda a consagração do pão e do vinho. E aí o ministro, o acólito e o padre não prestaram atenção. E no cálice não tem vinho, mas água. Colocou errado, colocou água. Não tem vinho. Como proceder? Vai fazer toda a consagração de novo? Né? São coisas que a gente não vê, né? Que é muito difícil isso acontecer, né? Muito difícil. Mas o missal prevê esse erro, né? Que pode acontecer. Então vai falar assim, ó, no parágrafo 324 da Instrução Geral do Missal Romano. Se depois da consagração ou no momento da comunhão, o sacerdote advertir que no cálice, em vez de vinho, estava água, deite esta num recipiente, coloque vinho e água no cálice e consagre-o,
proferindo só as palavras da narração referente à consagração do cálice, sem ter que consagrar novamente o pão. Então aí nós vamos ver as partes da narração, né? Que é uma das partes da oração eucarística, se divide em 8. Nós vamos ver então que aí só consagre o vinho, né? Só vai falar as partes referente à consagração do vinho. Certo? Tudo bem? Então, continuando, né? Quanto às alfaias, né? As alfaias são todos os panos, né? Os manos sérgios, o sanguíneo, a pala, corporal, a toalhinha que o padre enxuga as mãos, né? O mano sérgio. As alfaias são todas estes panos utilizados na celebração da Santa Missa. Que sejam muito bem limpos, né? Muito bem limpos. Que sejam simples, sem muita coiseirada que chame a atenção, né? Pode ter bordado, né? Máximo de beleza, mas nada muito extravagante, né? Seja simples, de muita beleza. E principalmente, né? Que tenhamos zelo pelas alfaias, né? Que elas sejam passadas, né? Não estejam amarrotadas, nem nada. São coisas que... eu falo para vocês que tem coisas que eu sou muito chato quanto à liturgia, né? Então eu observo muito quando eu vou em paróquias diferentes, na minha mesmo, se as alfaias estão passadas, né? A gente vê de longe. Se elas estão passadas, se elas estão limpas, né? Se elas são dignas. E eu não sei como é o costume de Neves ou da paróquia que vocês participam, né? Mas normalmente existe uma pessoa ou um rodízio de pessoas que lavam as alfaias da semana e passam, né? E entregam para a igreja todas lavadas e passadas. Então a pessoa que se dispor a fazer isso vai comprar um balde, né? Comprar um balde. E este balde só será utilizado para lavar as alfaias. Não será utilizado este balde para fazer outras coisas. Por exemplo, limpar a nossa casa, colocar água suja, né, enquanto está passando pano, nem nada. O balde será específico para lavar as alfaias. Certo? Toda a dignidade para estes panos, né, as alfaias litúrgicas que compõem a celebração da Santa Missa. Tudo bem? Continuando, né, as alfaias, os vasos sagrados. Os vasos sagrados, aqui tem uma norma, né, da igreja no missal, né? Vou ler para vocês. No parágrafo 328, vai dizer assim: os vasos sagrados devem ser fabricados de metal nobre. De metal nobre. Se forem fabricados de metal oxidável ou menos nobre que o ouro, normalmente devem ser dourados por dentro. Se for fabricado de metal oxidável ou menos nobre do que o ouro, deve ser dourado por dentro. Daí é uma norma, né? Ah, Vinícius, então
o vaso sagrado, cálice, quando eu falo vaso sagrado, é o cálice, a âmbula, as galhetas, né? O lavabo. Mas a âmbula, a galheta, o cálice, a patena, né? O lavabo ainda não. Patena tem que ser de ouro. Tem que ser de ouro. Se for, beleza. Ótimo. Né? Mas aí a ostentação, né? Tudo de melhor para Jesus. Né? Tudo de melhor para Jesus. É aquela história que eu contei para vocês, São Bernardo, né? Se colocavam, Pai Bernardo, se colocavam o sangue dos animais, o sangue de holocausto em vasos de ouro. Qual o material que o Senhor me sugere para colocarmos o sangue de Cristo? Nesse momento, São Bernardo fechou a boca, né? Percebeu que estava errado. Mas tem uma observação nesta norma, né? Vai dizer assim, ó: a juízo das conferências episcopais e com a confirmação da Sé Apostólica do Vaticano, os vasos sagrados também podem ser fabricados com outros materiais sólidos e que sejam segundo o modo de sentir de cada região, ou seja, um material nobre de cada região, mais nobres, né? Por exemplo, o marfim, em algumas regiões, né? Ou certas madeiras muito duras, madeiras nobres de cada região, né? Contanto que sejam adequadas para o uso sagrado. Então, em cada região, utiliza-se aquilo que é mais nobre, né? Agora, é verdade, tem paróquias que não têm condições de comprar vasos de ouro, né? Então compra daquele material que não oxida, né? Materiais não oxidáveis, né? Como os nossos aqui da paróquia de Neves, eles são assim, né? São materiais não oxidáveis, né? E de muitas paróquias, né? Mas assim, ó, claro que isso é uma norma e tal da igreja, só que o mais importante dessa norma é que os vasos sagrados, eles sejam limpos, né? Não sejam sujos, né? A gente vê as marcas de dedo, né? De muito tempo que não se limpa os vasos sagrados. E normalmente, os vasos sagrados, né? Lá no seminário, ou na época que eu era acólito aqui em Neves, nós limpávamos os vasos sagrados pelo menos de 15 em 15 dias, né? Passava silvo, né? Os vasos sagrados, tudo certinho, limpava, tudo belezinha, para eles ficarem muito bem limpos, né? Só uma curiosidade, não sei se tem alguém aqui que limpa o vaso sagrado na sua paróquia. Pelo amor de Deus, se forem vocês, não passem silvo dentro do cálice, né? E nem dentro da âmbula, na parte de dentro, só na parte de fora. Porque o silvo, ele é uma substância cancerígena, né? Então, se ele soltar alguma coisa, o padre vai beber aquilo lá, né? E pode causar um mal-estar, né? Então, limpar tudo bonitinho e por fora ali, né? E por dentro com um pano molhado, né? Sem material algum, limpar, mas que fique tudo digno para a celebração da Santa Missa. Vinícius, Oi. coincidentemente, a semana passada, eu não sei se o padre apresentou no final de semana um cálice que, não, né? O meu cunhado achou 3 cálices no armário, num espaço lá da igreja que quase ninguém mexe, tá? Um armário lá que tá uns entulhos lá. E ele levou para o Urives para fazer a limpeza, né? E um é
de prata, pura prata mesmo, pesada. O outro, ele falou o material, mas eu não me lembro. Por dentro ele é banhado a ouro. Ele tem, assim, os desenhos de cachos de uva, e tanto o de prata como esse outro tem a inscrição com acho que um símbolo que acho que fala de que para saber de que ano em que ano foi feito. E assim, relíquias. E tem um terceiro que é feito de madeira, e uma madeira escura e dourado dentro. Mas lindos. O padre estava assim, ele estava emocionado. Ele ficou muito feliz. Muito, muito feliz. Esses vasos sagrados tem que ter o máximo de zelo que puder ter por eles. Na limpeza, né? Na conservação. Jéssica, pega água para mim. Jéssica é minha secretária. Então, o máximo de zelo por eles, né? Por isso, em muitas paróquias, eu não sei como que tá aqui em Neves hoje, né? Mas em muitas paróquias, na época que eu ainda mexia com algumas coisas aqui da paróquia de vaso sagrado, todos eles tinham uma capa. Todos eles eram guardados dentro de uma capinha, né? Tinha uma capinha para todos os vasos sagrados e ficava dentro do armário, né? Para que não pegue pó nem nada, para que a maior conservação possível, né? Então a conservação maior possível para a dignidade do sacrifício de Jesus. Certo? Queria só perguntar mais uma coisa. As alfaias, por que engoma? Por que tem o hábito de engomar? Fazer a goma para ficar mais firme? Elas são engomadas porque elas são grandes, as alfaias, né? Então fica melhor o manuseio. Por exemplo, o sanguíneo, né? Se ele não for engomadinho certinho, né? Os três ladinhos dele fechadinho, fica aquele pano muito aberto. Então, normalmente o padre ele abre o sanguíneo às vezes para limpar, né? Mas para a conservação e levar à disposição do altar, fica melhor todo engomado. Mesma coisa com o corporal, né? Que é dividido lá nas 9 partes, né? Ele é dobrado de forma que ele vira um quadrado ali, né? Então é a melhor conservação e também no altar para melhor a purificação fique mais prática, né? Para que não fique aquela coisa amarrotada, caída, desengonçada ali, né? Então ele é engomadinho, né? Mas que bom. A menina que lava as alfaias, na casa dela está saindo água escura na torneira. Aí ela pediu para mim trazer. Eu peguei segunda-feira de manhã e trouxe. E, ó, coincidentemente eu tinha baldes novos aqui, eu usei o balde novo. Não me passaram essa orientação. Então, vou passar lá essa orientação. Tem um só próprio para isso daí mesmo. No seminário a gente tinha os baldes, né? Eles ficavam na sacristia, né? Aí quando iam lavar as alfaias, a pessoa pegava aqueles baldes próprios e levava para lavar naqueles baldes. Certo? Vi, ó, vou confessar aí, mas assim, alguns anos, assim, não pode falar anos, né? Senão vai achar que tá muito velho, né? Quando limpava os objetos nos vasos sagrados, alguns que eram muito preto por dentro, às vezes assim, uma vez por mês a gente passava rapidinho pra dar um brilho ali e tal, né? Mas era só de vez em quando. O Fabinho ia matar o Padre Paulo Eduardo. Ele tem gastrite, o padre, deve ser por isso. Passava o ciúme por dentro, aí dá um pau no estômago do padre. A gente limpava ele com água assim, bem molhadinho o pano e tal.
Às vezes a gente passava um pouco até, misturava um pouco de pasta de dente. Que não tem não é o silvo, é que o silvo ele deixa muito brilhante, fica bonito o silvo, né, quando você passa ele. Então, até o Padre Orlando ele brincava muito, né, quando a gente estava limpando os objetos lá no seminário, aí ele via que a gente estava limpando, ele já falava, pelo amor de Deus, eles não vão matar de câncer. Assim, não passa silvo dentro do cálice. A gente não passava, né, lógico. Eu já sabia. Ouvi? Oi? Algumas paróquias que usam âmbulas e galetas de vidro. Como? Algumas paróquias usam âmbulas e galetas de vidro. De vidro. De vidro, né? Isso. No missal não prevê o uso do vidro, né? Porque ele deteriora o vidro. A instrução para os vasos sagrados é que eles sejam de materiais que não deterioram. E o vidro é um deles, né? O vidro ele trinca, ele deteriora muito, né? Muito fácil. Igual uma vez eu contei para vocês, eu não vou falar o nome do padre, acho que eu até falei, mas numa missa, a mão do padre era gigante. Aí na hora de purificar o cálice, ele não se atentou muito bem, colocou o sanguíneo lá assim dentro do cálice, que ele girou a mão assim para limpar e quebrou o cálice assim, né? Cálice de vidro, né? Então o vidro, eu não aconselho, né? Porque ele deteriora muito fácil, ele quebra muito fácil, né? Aí acaba ficando meio perigoso usar. Porque se o vidro começa a esfarelar, né? É um perigo, né? Do padre tomar aquilo lá, né? É um perigo. Mas, continuando, né? Quanto às vestes sagradas agora. As vestes. Eu vou ler para vocês. As vestes sagradas. A veste sagrada comum a todos os ministros ordenados e instituídos, seja qual for o seu grau, é a alva, a túnica, né? Que será cingida à cintura por um símbolo. O símbolo, vocês sabem, é aquela corda, né? Que o padre coloca na cintura aqui, né? Acima dos rins. O símbolo. Se a túnica, né? Não cobrir, olha, prestem bem atenção. Se a túnica não cobrir perfeitamente o traje comum em volta do pescoço, colocar-se-á o amito antes de vestir. O que quer dizer isso? Quando o padre, vamos supor que o padre está de clésima, de colarinho romano, ou de camiseta polo, ou social e a gola, né? E aí ele coloca a túnica. E aí, mesmo colocando a túnica e a casula, aparece o colarinho romano, ou aparece a veste comum dele por baixo, né? Aparece a parte aqui. O que o padre tem que fazer? Colocar o amito. O que é o amito? Ele coloca a túnica, e antes dele colocar a estola e depois a casula, o amito, ele é um pano grande que coloca em volta do pescoço assim, ó, e aí prende aqui atrás, dá um nó aqui atrás, e aí ele vai colocando o amito em volta aqui da veste comum, de modo a não aparecer a veste que ele está usando por baixo. Se, porventura, vocês participarem de uma missa, né, qualquer que seja, o padre está lá de túnica e estola, e vocês estão enxergando na casula dele, por baixo aqui, ó, o colarinho romano, ou a camisa, é um erro, tá? É um erro de liturgia.
Então ele tem que colocar o amito de forma a não aparecer a veste comum. Certo? Aí ele coloca o amito, a estola e a casula. Vinícius, o padre tem que celebrar as missas de casula ou ele pode celebrar as missas de túnica e estola? O que fala o missal, né? A veste própria do sacerdote presidente da celebração para a missa e outras ações sagradas diretamente ligadas com a missa, salvo indicação em contrário, é a casula que se veste sobre a túnica e a estola. Então, tem que usar casula. Tem mais padres. Aí os outros padres que não são o presidente da celebração pode usar túnica e estola. Mas o padre presidente da celebração, e quando ele está sozinho, ele já é o presidente da celebração. Túnica, estola e casula. De semana tem que usar casula? Sim, tem que usar casula. Certo? Não é uma veste de domingo. É uma veste de missa. Certo? O diácono. Do diácono, túnica, a estola, que não é aquela que coloca no peito, é aquela que se coloca sobre o ombro esquerdo, desce no peito e prende aqui do lado direito, né? E aquela veste que ele coloca por cima chama-se dalmática, tá? Não é casula, né? A casula é do padre. A do diácono é a dalmática. O diácono tem que usar a dalmática nas missas? A ele não é obrigatório. De domingo e solenidades, festas, ele tem que usar, mas de semana não é obrigatório. A dalmática ela pode ser omitida durante a semana, né? Então. Mas a casula não. Certo? Tudo bem? Tudo ok? Mais ou menos. Então vamos lá. Continuando. Essa parte aqui que eu vou falar para vocês, vocês já sabem, mas eu vou passar por ela, tá? E nela que vocês já sabem, eu tenho uma perguntinha para vocês, tá? Mas é uma parte que vocês já sabem. As cores, né? A cor das vestes sagradas, né? Usa-se a cor branca nos ofícios e missas, né? Que vocês já sabem, o tempo pascal, no Natal, nas celebrações do Senhor, exceto a paixão, nas celebrações da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos anjos, dos santos não mártires, na solenidade de todos os santos, São João Batista, na festa de São João Evangelista, na cátedra de São Pedro, na conversão de São Paulo. Então usa-se nas solenidades, né? Na Páscoa, no Natal e nas grandes solenidades da igreja, nas grandes festas dos santos também, desde que não seja mártires, né? Porque vai usar outra cor. Tudo bem? A cor branca, tá? Existe cor dourada? Existe, gente, a cor dourada? Ele usa, mas ele pode. Na celebração da Miriam da liturgia? Ficaram
ficaram mudos. A gente vê que algumas casulas douradas, né, e tal. Mas assim, ó, pode ser utilizada, mas é a questão do branco, né? Mas é a questão da veste branca, né? Mas pode ser utilizada dourada. Ok? A cor vermelha utiliza-se nos domingos de Ramos, né? Na Sexta-feira Santa, no domingo de Pentecostes, nas celebrações dos Santos Mártires. Certo? A cor verde utiliza-se no tempo comum. E a cor roxa utiliza-se no tempo do advento e da quaresma. E também pode ser utilizada nas missas dos defuntos, né? Tal como a preta. A cor preta também pode ser utilizada na missa dos defuntos. E a cor rosa? No terceiro domingo da Páscoa, no terceiro domingo do Advento. Onde é utilizada a cor rosa? Terceiro domingo do Advento e da Páscoa, né? Terceiro do advento e o da quaresma, né? Quaresma. No terceiro domingo do advento e no quarto domingo da quaresma. Certo? Como chama esses domingos? Gaudete. Como chama? Alegria. O domingo da alegria, isso. Tem, Mas como ele... não é? Gaudete é qual? Da Páscoa. Advento ou Quaresma. Da Quaresma, não é? Gaudete é quaresma, dona Janaína? Eu acho que é. Gaudete é o terceiro domingo do advento. Que é a vela cor-de-rosa. E o domingo da Letare é o quarto. Isso ela comprou ela comprou as velas coloridas, né? Agora a pergunta, essa não era a pergunta que eu queria fazer para vocês, ainda não é essa. A pergunta é: se é porque às vezes a gente isso é uma curiosidade, né? Lógico, não é? Mas é uma curiosidade. Gaudete e Letare. Gaudete é o terceiro domingo do advento e Letare o quarto domingo da quaresma, que utiliza-se a cor rosa, né? Os dois, Gaudete e Letare, os dois significam alegria? Porque a gente participa das celebrações e assim, ó, é aquilo que eu tô falando para vocês, a gente está fazendo este mini curso, né? Para melhorar o jeito com que nós participamos da Santa Missa, né? Para a gente entender melhor, vivenciar melhor e tal. Os dois. O terceiro domingo do advento é o domingo da alegria? O domingo da Gaudete é o domingo da alegria? O quarto domingo da quaresma, domingo da Letare, é o domingo da alegria? Quanto tempo vocês são católicos mesmo? É o domingo da alegria. Vocês escutam isso na homilia, né? Terceiro domingo do advento, domingo do Gaudete é o domingo da alegria. Quarto domingo da quaresma, domingo da Letare é o domingo da alegria. Mas o porquê, então, se os dois significam alegria? Por que não é o mesmo nome? Boa pergunta.
Cadê o Gui para responder para nós isso daí, já que ele é o... Não, vou deixar um pouquinho pessoal aí, Rapaz, mas só vai usar em 2 missas, então, do ano todo, a cor rosa. ano todo. Rosa e 2 missas. Nossa. No terceiro domingo do Advento, domingo da Gaudete, quarto domingo da Quaresma, domingo da Letário. O porquê? É uma curiosidade, tá? Isso não muda assim. Só a gente tem que lembrar que é o domingo da alegria, né? O porquê que é o domingo da alegria? Por que no terceiro domingo do Advento é o domingo da alegria e por que o quarto domingo da Quaresma é o domingo da alegria? Porque é uma antecipação, uma prévia daquilo que nós celebraremos com alegria, seja do Advento para o Natal e da Quaresma para a Páscoa, né? A alegria, né? A antecipação de enxergar estas festas maiores, né? Que elas estão se aproximando. O domingo da alegria. Agora, o porquê da diferença? Se vocês colocarem no Google aí, ou qualquer... o Google Tradutor, ele é bem ruinzinho. Mas se vocês procurarem no dicionário de latim, vocês vão ver que os dois significam alegria. Tanto Gaudete quanto Letário. Mas qual a diferença? A diferença é que no terceiro domingo do Advento, que é o domingo da Gaudete, na antífona de entrada da missa, é que a gente não ouve a antífona de entrada. Por quê? Porque na hora da antífona de entrada está cantando o canto de início, o canto da procissão de entrada. E aí quando a gente entrar mesmo na missa parte a parte, eu vou só adiantando, né? Quando não se canta o canto de entrada, é rezado a antífona de entrada, que está no missal. E a antífona que está no missal, no terceiro domingo do Advento, que é o domingo da Gaudete, a antífona em latim, ela é tirada da Epístola de São Paulo, que vai falar assim: Gaudete omnes in Domino. Ela começa Gaudete omnes in Domino, que significa alegrai-vos todos no Senhor. Por isso, o domingo da alegria. Então, no Advento, terceiro domingo do Advento, domingo da Gaudete, tem o nome Gaudete porque no início, na antífona de entrada, começa em latim Gaudete omni in Dominus, alegrai-vos todos no Senhor. E no quarto domingo da Quaresma, que é o Letário, é tirado então do livro de Isaías, que vai falar Letare Jerusalém, né? Alegrai-vos, Jerusalém. Então, na antífona de entrada do quarto domingo da Quaresma, que é o Letare, é o Letare Jerusalém, né? Alegrai-vos, Jerusalém, que é a antífona de entrada dessas duas missas. Certo? Isso a título de curiosidade, né? Para vocês ficarem atentos aí. É isso aí para a gente saber. Mas isso é a título de curiosidade, mas cai na prova, tá? Então, guardem bem isso daí, que isso vai cair na prova. Tudo bem? Eu quero ver quem vai lembrar de reparar isso, hein? Na entrada da missa. Você anotou aí, Gui? Você vai cair na prova, hein? Não, eu vou ver o Padre de Rosa lá, já vou ficar atento já pra eu ver. Vamos ver agora se vai ser o terceiro domingo do Advento ou o quarto domingo da Quaresma. No Gaudete e o Letário. Certo? Ó, já vai cair já a nossa primeira parte aí. Aí a Jana e o Fábio já criam um novo link e a gente volta para encerrar. Tá bom? Então vamos lá.
Fica lindo, gente. Só não serve, pelo jornal ninguém responde, né? Escrevi, que o povo dele ia responder. Já perguntaram na caixinha de pergunta pro Léo se ele vai batizar o Augusto. Ele falou que sim, que eles já estão super ansiosos por isso. Ah, ele tá copiando e colando. Oi. Acabou até o suquinho de limão aí. Não, tá vendo? Já que ela me trouxe um brigadeiro agora há pouco. Ah, mas não tá certo não. Fala pra ela que depois vai pontinho negativo, hein? Olha aqui, ó. Só água, ó. Ela não faz mais suco, ela não faz mais nada, é só água agora. Ah, tá caindo o conceito aí, hein? Não, agora não faz mais suco, água quente ainda ele traz. Petisco, eu lembro que ela fazia petisco pra você. Não, ela trazia as coisas direitinho. Já que ela me trouxe um brigadeiro agora há pouco, né? Mas ela me trouxe um brigadeiro, mas comeu 8. Rapaz, ela gosta de chocolate. Nossa! Trouxe um brigadeiro e comeu 8, aí não dá, né? Isso daqui, gente. Ou a gente gosta de doce. Não vai parecer que eu tô com cara de dona de casa. Eu gosto mais de doce que criança. Gente, faz o quê? Brigadeiro que eu ganhei. Tô comendo milhozinho. Deixa eu acho que eu queria comer. Ela tá cozinhando milho. Agora a Vivian ela ganhou uma promoção lá na Ciamar, segundo o Padre Vince, né? Agora tá a Miriam. Tá podendo. Ei, Vivian, você tá perdida com o padre. Prefiro nem comentar, viu? Ai, Vivian. E domingo tem o Crisma, hein? Aqui na paróquia. O Hermes vai crismar domingo também. Vamos lá? Ó. Então, continuando, né? Além dos vasos sagrados, né? Das vestes, as alfaias, também tem que ter o máximo zelo com os livros litúrgicos, né? Que são o missal, os lecionários, né?
o evangeliário, é o máximo zelo, né? Nós sabemos, né, que existe o missal, que é aquele livro que fica em cima do altar, né? O livro das orações, né? Da consagração, de todas as orações que o padre faz na Santa Missa. O lecionário, que são os livros da leitura, que também tem o Evangelho, né? Mas é que tem um livro próprio para a missa que só contém os evangelhos, que é o evangeliário, né? E tem os evangelhos dos anos litúrgicos, né? O A, B e o C. E os lecionários, né? São divididos no lecionário dominical, o semanal, e o lecionário que tem os evangelhos, as leituras, né? Nas celebrações dos santos, da missa dos santos, tá? O lecionário dominical, né? O semanal e o dos santos, certo? Então também o máximo de zelo. E eles são coisas que deterioram mesmo. Então quando já tá meio bem capenguinha assim, é bom que a paróquia compre um novo livro litúrgico, né? Para não ficar aquela coisa feia, né? Ô Gui, sem querer fugir, Oi. aqui na paróquia tem um lecionário próprio de Nossa Senhora. É? É. É, bacana. Você conhece ou não? Não, eu vi, mas eu não. A gente sempre utilizou mais esses três aí. Ah, sim. Então tá bom. Eu achei que fosse alguma coisa meio inventada. Então existe, né? Ele tem, mas ele é. É porque ele tem nos outros, né? Uhum. A vida do dos santos tem também. Que é o comum das virgens e tal. Então tá bom. Toda a Santíssima Virgem. Então também máximo de zelo com os livros litúrgicos, né? E aqui no parágrafo 350 vai falar assim, ó: acima de tudo, há de prestar-se a maior atenção àquilo que na celebração eucarística está diretamente relacionado com o altar, como são a cruz do altar e a cruz que é levada na procissão. Né? Então a limpeza da cruz do altar, da cruz da procissão, né? Muito bem limpas, muito bem cuidadas, né? Senão a gente vai utilizando e esquece de limpar, né? Os objetos, né? Na época, lá no seminário, eu pegava no pé da turma lá da conservação dos objetos, né? Na limpeza do turíbulo, né? Que legal, sai fumaça. Então limpá-lo, né? Senão ele fica muito feio, começa a ficar preto, né? As tochas, limpar as tochas. Tinha vez que os vidros, né, das tochas lá estavam tudo cheio de cera, né? Então limpar as tochas, né? Então, para a dignidade da celebração eucarística, que tudo esteja muito bem limpo, muito bem cuidado, né? Quem presta esse serviço, que seja muito zeloso no cuidado, né? Porque não são coisas banais, né? São objetos sagrados, né? Certo? Tudo bem? E daí, continuando, né? Nós estamos entrando na estrutura da missa. E aí o missal vai nos lembrar assim, né? Lembre-se, contudo, o sacerdote, que ele próprio é servidor da Sagrada Liturgia e que não lhe é permitido, por sua livre iniciativa,
acrescentar, suprimir ou mudar, seja o que for, na celebração da missa. Ele próprio é servidor da Sagrada Liturgia, né? Servidor. Não lhe é permitido, por sua livre iniciativa, acrescentar, suprimir ou mudar, seja o que for, na celebração da missa. Então, hoje vocês falam aí que, nossa, missa que bonita, né? Padre puxou um canto, né? Pediu o Espírito Santo antes das leituras, né? Fez uma invocação do Espírito Santo, né? Bom, não é eu que tô falando, né? Porque às vezes vocês acham que é eu que... Tá aqui, tá no missal, né? As coisas da celebração da Santa Missa. Então, agora vamos falar mais disso. Daí, vai dizer que entre as partes da missa pertencem ao sacerdote, em primeiro lugar, a oração eucarística, né? A oração eucarística. E a seguir, né, as orações da coleta, que é o primeiro oremos, a oração sobre as oferendas e a oração depois da comunhão. Todas essas orações, oração eucarística, oração da coleta, a oração das oblatas, que é o do ofertório, e a oração depois da comunhão, são chamadas de orações presidenciais, que são do padre, certo? Então, na missa lá, né, quando a gente for fazer a prova, vai estar a perguntinha lá, né? Quais são as orações presidenciais? Eles vão colocar oração eucarística, oração da coleta, oração sobre as oblatas e oração depois da comunhão. Certo? Tudo certinho? Então, aqui vai falar também da importância do canto. Nós vamos falar um pouco mais do canto também, mas aqui mais pra frente, a hora que a gente trabalhar em cada rito, né? Mas já fala da importância do canto. E aí quem canta na missa aí, né? Vivian, Sandra, tem mais alguém que canta nas missas aí, né? Guilherme, o Gui só dança, né, Gui? Gui na missa ele não canta, ele dança, né? Ele é da turma da dança. A Lu canta também. Alô. Os que cantam na missa vai dizer assim, ó. Parágrafo 41. Em igualdade de circunstâncias, dê-se a primazia ao canto gregoriano, como canto próprio da liturgia romana. Então, é aquilo que já estão cantando, é o canto gregoriano, né? Aquele canto mais do órgão, né? E aí, dado que hoje é cada vez mais frequente o encontro de fiéis de diferentes nacionalidades, convém que eles saibam cantar em latim pelo menos algumas partes do ordinário da missa, né? Porque senão o canto ele pode uma linha muito tênue ali, né? O canto que tem que ser cantado para nos aproximar do mistério da Eucaristia
pode ser que algum canto, né, alguma melodia nos leve para longe, né? Às vezes, nós que somos brasileiros, né, a gente não pode ouvir uma música que tem um ritmo um pouco mais acelerado, que a nossa perninha já começa assim, né, o pezinho, né? Já começa a bater ali, né? A perninha começa a mexer, né? Então, Padre Paulo Ricardo vai dizer que num canto litúrgico, primeiro, né? Primeiro, o canto litúrgico seja coroado pela harmonia. Embaixo da harmonia esteja a melodia. E por último, quase sem aparecer, esteja o ritmo, né? Hoje, às vezes, a gente vê meio que o inverso, às vezes, né? Primeiro o ritmo, né? Tô dançando e tal, né? Ô Janaína, como que era a Ivy, a música, né? Céus e terras passarão, né? Mas sua palavra não passará, né? Antilitúrgica é falar mal da vida dos outros, o padre que falou. Então, vocês lembram, né? O padre do guia aí, né? Que falou isso da missa, lembra, né? Mas, é bom, né? Quem sou eu, né? Pra falar isso daí. Mas ainda bem que não é minha autoridade, né? É a autoridade do missal, né? É a autoridade da liturgia. É a autoridade dos livros de liturgia, né? Mas é a... Então, os cantos, né? Desse vazão, a harmonia, a melodia, né? Para bem celebrar, né? Que o canto não nos distraia, né? Daquilo que é a celebração da liturgia, daquilo que é o sacrifício de Jesus, né? Existem cantos católicos que são belíssimos, sabe? São belíssimos. Só que talvez não são apropriados para a Santa Missa, né? Não deixam de ser católicos. Para nossa oração pessoal, né? Momento de louvor, de adoração, são cantos belíssimos, mas que talvez não são apropriados para a celebração da Santa Missa, né? Até porque muitos dos cantos da igreja, dentro da missa, são orações, que colocamos melodia nas orações, e não invenções de cantos diferentes, né? Só porque fala de Deus na música, não quer dizer que é uma música litúrgica, né? Mas tá bom, vamos falar um pouco mais pra frente disso daí, né? Senão daqui um pouco a Lu, a Vivian, a Sandra para de cantar na missa, né? Um pouco eles param de... vamos deixar mais pra frente, né? Vamos pegar no pé um pouco mais pra frente. Vinícius, posso dar um exemplo interessante que teve aqui na paróquia que eu sirvo também, eu sou ministra, né? E a nossa paróquia estava sem músico, né? Por conta da pandemia, aí o senhor que tocava não estava mais servindo. Aí o outro ministro, ele arrumou um conhecido que toca, né? E convidou para tocar. Só que ele toca aquele ukulele, que lembra um cavaquinho. E é esse instrumento na missa. Gente, imagina o canto de perdão com esse instrumento, né? Gente, não combinava nem um pouco, assim, tava evidente. E o cara lá tocando super feliz, né? E o ministro achando que tinha solucionado. E o padre que estava servindo, porque o padre que serve lá, ele é um vigário, né?
ele é super, assim, bem litúrgico, né, não bate palma na hora do glória e tudo mais. Ele é bem mais, né, nesse tradicional. E aí, quando ele chegou, porque ele, uma semana ele foi diácono e a outra era ele, né? Ele quase teve um treco, assim, só que ele disfarçou e depois conversou com o músico, né? Pra ele tocar somente em algumas situações, porque no restante não combinava. Aí o moço já se doeu, já não apareceu mais na outra missa, o ministro já achou que o padre foi errado. Então, para ver como situações assim, né? Igual assim, ó, igual a gente estava falando, o padre, ele é um servidor da liturgia, tal como a gente, o padre não é o dono da liturgia. Então o padre, como servidor da liturgia primeiro, ele tem que colocar as normas, né, as regras da igreja. E assim, ó, se não tem quem cante, que seja uma missa rezada. A música, ela não é necessária para acontecer a missa. Ela não é, né? Não é necessária para ter missa. Ah, vai ter missa, precisa do canto, né? Não precisa. Não precisa. Né? A música não é necessária. Se for ter, então que ela obedeça às normas litúrgicas. Né? Não é a igreja que tem que se adequar ao coral. É o coral que tem que se adequar às normas litúrgicas da igreja. Né? Até porque o que eles estão cantando, eles estão emprestando suas vozes e os instrumentos para a glória do Senhor, né? Então não é do nosso jeito, é do jeito da igreja. Eu gosto das músicas não litúrgicas, você sabe, né? Que eu tenho um sério problema. Imagina. Mas, você sabe que eu tô falando isso, você sabe o que veio na minha mente? As missas da penitência, 5 horas da manhã, lá no começo, quando começou, que não tinha ninguém para cantar. E aí o povo cantava, Senhor, quem entrará? Aquelas músicas bem tradicionais, um puxava e a igreja inteira cantava. Gente, eu achava a coisa mais linda. Mas eu gosto das músicas convocadas, assim, né? Não, Jana, a gente te conhece. Mas, até isso que você falou é uma verdade, por quê? Porque o coral, quem canta no coral, o coral, ele não é uma banda que vai fazer um show durante a missa. O coral, ele tem que ajudar a assembleia a cantar, né? Então não adianta vir com aquelas músicas difíceis, aquelas músicas que ninguém conhece. As músicas litúrgicas, elas são músicas simples, porque são músicas de oração. Então o coral tem que fazer a assembleia cantar, ajudar a assembleia a cantar, não fazer um show, né? Que eu vejo que são muitos corais que querem fazer um show, né? E aí põe aquele monte de instrumento, né? Desde o cavaquinho da Isa até a bateria, sei lá o nome dos objetos de instrumento de música, eu não conheço muito bem também. Então coloca aquela monte de coisa, a bateria bate aquele negócio e, sabe, meio que perde o sentido do canto. Perde a noção de levar você a rezar. Porque aí você quer fazer o quê? Você não quer rezar, você quer dançar. Você quer cantar junto. Sabe? E cantar e aquele louvor. Não é para isso. Existem as músicas de louvores, né? Mas na missa não. Não é igual eu falei, não é porque fala de Deus quer dizer que é litúrgica. Não. Existem já as músicas certas, né? Então, a harmonia, a melodia e, por último, quase sem aparecer, o ritmo. Ouvi? Oi. Assim, fala, bem a maturidade na fé que a gente vai adquirindo, porque olha, do tempo que eu canto assim no coral,
Hoje a gente entende melhor, né? Porque quando eu entrei, nossa, tinha muita coisa, bateria, guitarra, baixo, violão, tal, um monte de coisa. Hoje a gente tá só com o violão. E quando tinha missa de semana aqui em Neves, não tinha ninguém para cantar. Teve uma época na quaresma, eu acho que o Padre Luciano acabava celebrando missa todos os dias, de manhã, às 6 horas da manhã. E até o Glória, assim, quando teve, o Glória rezado. Eu nunca tinha, olha do tempo que eu participo, nunca tinha rezado Glória. Eu falo assim, e a gente vai assim entendendo, né? Vai entendendo realmente a liturgia, entendendo a missa, né? Porque nunca tinha rezado Glória. Imagina, uma vez eu fui dar uma formação de liturgia numa paróquia, e aí assim, né? Para deixar a formação até mais animada, porque senão às vezes uma formação, era uma formação assim, era no domingo a formação, logo depois do almoço. A turma ia também com soninho e tal, então eu fui deixar a turma mais animada, aí eu ia falando as partes da missa e tal. Aí eu falei assim, então aí no ato penitencial, se não tem música, então a gente reza, né? Confesso a Deus, ninguém sabia. Falei, gente... Nem eu vi, eu sabia. Eu aprendi depois. Confesso a Deus, a turma... Que silêncio, né? Falei, gente... Falei, como assim? Aí eu mostrei que é uma oração, o hino do Glória é um hino antiquíssimo da igreja, né? Que a gente coloca melodia, né? Mas são coisas que a gente vai aprendendo ao longo da nossa caminhada. E é por isso que o canto, ele tem que nos ajudar a rezar. O canto dentro da liturgia da missa tem que nos ajudar a rezar. Ele não pode nos distrair, né, daquilo que é o mais importante. Às vezes, e assim, o coral tem culpa? Não sei até que ponto, porque só Deus perscruta os corações. Mas às vezes, se você, no final da missa, perguntar para algumas pessoas, né, olha, o que você lembra da missa? Às vezes ela vai lembrar de um canto bem marcante, assim, que fez barulho e pá, mas não lembra das leituras, não lembra de uma palavra das orações que o padre proferiu. Então, assim, são coisas que tem que nos ajudar a rezar. Tem que nos ajudar a rezar. O contrário, não. Nos distrair, não. Né? Então, que o canto, que a ornamentação do altar, todas essas coisas nos ajudem a rezar, né? Nos ajudem a participar melhor daquilo que está sendo celebrado, né? Ainda nós vamos falar bastante disso de liturgia, o que é liturgias, nós vamos falar bastante, né? Então, antes da gente começar toda essa parte, a gente tem que ir aos poucos, né? Falando aos poucos, porque às vezes a gente assusta um pouco, né? Não que não tem aquelas coisas de inferno que vocês gostam que eu falo, né? Não tem nada disso. Mas é participar melhor da liturgia da igreja, sabe? Que a missa, ela não é uma invenção cativante, né? A missa, ela é formada de repetições solenes, né? Não existe missa diferente, né? Se eu for na missa domingo agora, domingo que vem, vocês verão que são repetições solenes. Não existem invenções cativantes, né? O padre não tem que ficar inventando moda. Não. O povo não tem que ir na igreja para inventar moda, né? Agora vamos fazer a entrada da Bíblia. Agora vamos fazer a entrada de não sei o quê. Agora na missa nós vamos passar
o manto de Nossa Senhora sobre a Assembleia, aí puxa aquele panão em cima da Assembleia, que é o manto de Nossa Senhora. Agora vamos fazer tal coisa. Falei, gente, eu não sei se isso me ajuda a rezar ou me ajuda a pecar, porque eu já vi essa, eu falo assim, Jesus amado, eu participo, né? Eu vou no estado de espírito de louvor lá e deixo para autorar, né? Mas são coisas que ferem o espírito da liturgia, sabe? E a liturgia, a Eucaristia, é fonte, é cume, é ápice da vida da igreja. São repetições solenes. Às vezes a gente fica tão preocupado com o canto, né? Se a missa está ou não animada, mas a gente não presta atenção em uma oração que o padre diz. A gente não presta atenção no oremos. Gente, o primeiro oremos, que é a oração da coleta, o dia que vocês prestarem atenção, eu acho que vocês já fazem isso, mas o dia que vocês prestarem bastante atenção na oração da coleta, vocês verão que riqueza que é as orações da coleta. Aquele primeiro oremos, depois do glória. Que riqueza que é aquilo lá. Sabe, as orações eucarísticas, prestar atenção em cada palavra da oração eucarística. Nas leituras da missa. Sabe, prestar atenção, não ficar com a mente avoada, né? São repetições solenes, mas as palavras, elas mudam. Elas nos indicam o caminho, né? Então vamos prestar bastante atenção nestas coisas. Para finalizar, né, aquilo que a gente já está conversando. No livro do Antigo Cerimoniário do Papa, ele vai dizer assim: assim, a verdadeira ação que se realiza na liturgia é a ação do próprio Deus. É sua obra salvífica em Cristo, na qual recebemos participação. Entre outras, a verdadeira novidade da liturgia, olha, a verdadeira novidade da liturgia em relação a qualquer outra ação de culto é a seguinte. A verdadeira novidade da liturgia é a seguinte: o próprio Deus age e cumpre o que é essencial, enquanto o homem é chamado a uma abertura diante da ação de Deus para ser transformado por esta. Consequentemente, o ponto essencial da participação ativa é que se supere a diferença entre o agir de Deus e o nosso, para que possamos tornar-nos uma coisa só com Cristo. Então, a participação ativa na liturgia, a nossa, é que Deus age na liturgia e que se supere a noção de que somos nós que fazemos a liturgia. Não é. É Deus que faz e que age na liturgia. Não somos nós que agimos na liturgia, é Deus que age na liturgia. Então a liturgia não é fruto de invenções cativantes, de criações mirabolantes, não. O que é liturgia? A liturgia, por definição, a liturgia é a ação do Cristo no tempo e no espaço. A liturgia é a ação do Cristo no tempo e no espaço. No tempo, no ano que a gente vive. No espaço onde a gente está. A liturgia é a ação do Cristo. A liturgia não é a ação da Assembleia. A liturgia não é a ação dos corais. A liturgia não é a ação mirabolante de uma entrada da Bíblia. Não.
A liturgia é a ação do Cristo no tempo e no espaço. Nós precisamos separar isso do nosso agir para o agir de Deus. Na liturgia a gente não tem que agir. Na liturgia nós participamos com uma fé piedosa e atenção naquilo que está sendo celebrado. Se você não está prestando atenção naquilo que está sendo celebrado, você não está participando da liturgia. Você está indo lá e está perdendo seu tempo. A liturgia é a ação de Deus sobre a nossa vida, naqueles ritos, na repetição solene de ritos. Deus está agindo na nossa vida. Não somos nós que agimos na liturgia, é Deus. É por isso que a liturgia tem que ser muito bem celebrada. É por isso que o padre é servidor da liturgia. É por isso que ele não pode mudar nada. Ele não pode acrescentar. Ele não pode tirar. Ele não pode suprimir nada. Ele é um servidor da liturgia. O coral é um servidor da liturgia. Os ministros são servidores da liturgia. Os acólitos, coroinhas, Terezinha, servidores da liturgia. Os leitores são servidores da liturgia. Nós não agimos sobre a liturgia, porque a liturgia é a ação do Cristo. É Cristo que age, não nós. Querer agir na liturgia, torná-la mais atrativa, é se colocar no lugar de Deus. É assim, ó. Nós queremos interferir na liturgia da igreja é de uma arrogância tão grande, é de uma prepotência tão grande, porque a gente se coloca no lugar de Deus. Porque a gente acha que do jeito que tá é muito chato. É de uma soberba tão imensa querer agir sobre a liturgia, que o único anjo que se colocou no lugar de Deus foi Lúcifer, que sentou no trono e achou que podia julgar Deus. Por quê? Por que isso? Querer agir sobre a liturgia é de um orgulho sem precedentes. Porque não somos nós que agimos, é Deus que age. A liturgia é a ação do Cristo, continuada no tempo e no espaço. A liturgia não é a ação do coral, não é a ação do ministro, não é a ação do padre, não é a ação dos leitores, não é a ação da equipe de liturgia, não é a ação do Vinícius. A liturgia é a ação do Cristo. Né? Nós temos que parar com essa mania, né? De achar que a liturgia tem que ser algo cativante, mirabolante, divertido, animado. A liturgia, ela é repetições solenes. Ela tem que nos fazer rezar. Ela tem que nos fazer rezar, a liturgia. Por isso é a ação do Cristo sobre a nossa vida. Não tem nada a ver com a gente. Nós somos servidores da liturgia. A liturgia não está nas nossas mãos. Somos nós que gozamos dos frutos de uma liturgia bem preparada, de uma liturgia bem feita, de ouvir, parar e ouvir aquilo que é próprio da liturgia. Por isso, uma das noções, uma das questões mais importantes da missa é o silêncio. Ouvir Deus, escutar a voz de Deus, escutar as leituras, as orações, a homilia, ouvir, né?
Nós não estamos indo lá para agir sobre a liturgia, nós estamos indo lá para tomar um tapa na cara, para falar, vira gente, tem que rezar, tem que se humilhar, tem que se abaixar. A liturgia é a ação do Cristo na nossa vida e ele age nas repetições solenes da Santa Missa, que é a maior oração que existe, a missa. Não existe culto maior, não existe oração maior, não existe caridade maior que não a Santa Missa. Certo? A liturgia é a ação do Cristo no tempo e no espaço. Ok? Encerramos por aqui então hoje, para na próxima aula nós entrarmos de fato na missa parte a parte. Na próxima aula então, nós vamos começar as partes da missa. Os ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística, os ritos finais, o que é cada parte, como que tem que ser celebrada, o que pode, o que não pode. Então, próxima aula nossa, nós já começamos nisso, né? Na missa parte a parte. Tudo bem? Serão duas aulas de preparação, de introdução da liturgia. Agora nós entraremos naquilo que é próprio da liturgia, que é a missa parte a parte. E no longo do caminho nós vamos lembrando, eu vou todas as nossas aulas lembrar vocês o que é liturgia, tá? Para que ela não seja uma invenção nossa, mas a ação de Deus, tá? Para a gente ir quebrando dentro de nós o orgulho de achar que somos nós que temos que agir na liturgia, e não é Deus. Tudo bem, senhores? Então, próxima aula, nós vamos deixar para quinta-feira, a próxima, tudo certo para quinta? Na próxima aula, então, quinta-feira, 7h30, nós iremos entrar na missa de fato, parte a parte. Começar a entender o que é a liturgia de cada rito, o que é cada rito, como ele deve ser celebrado, o que pode, o que não pode, né? Então, se tiverem dúvidas, podem trazer, né? As dúvidas para as nossas próximas aulas quanto à liturgia, quanto ao poder ou não poder. Tudo bem, gente? Tudo certo? Não estão tristes por causa da nossa aula de hoje, mas nós precisamos lembrar algumas coisas, né? Precisamos ter noção daquilo que é celebrado. Certo, minha gente? Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma questão, nenhuma colocação, encerramos por aqui.